Verbo era Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. He was a true and faithful witness to God's eternal Word. Ele foi a verdadeira e fiel testemunha da eterna palavra de Deus. He was the Word. God's Word. Ele foi a palavra de Deus. And being the Word, he was a prophet. E sendo a palavra, ele foi profeta. For the Word of God spoke to him. Porque a palavra de Deus fluía através dele. Saying only the thing, I can do nothing within myself. Ele havia de dizer somente a coisa. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, For what the Father shows me to do. a não ser o que o Pai me mostra para fazer. Not me to do the work, Não sou eu que faço as obras, but the Father that dwells in me, he doeth the work. mas o Pai que habita em mim, ele faz as obras. I and my Father are one, my Father's in me. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai está em mim, Said Jesus. The man, the tabernacle. disse Jesus. O homem, o tabernáculo. God's got many titles. Deus tem muitos títulos. Jehovah, Jehovah Jireh, Levi, Manasseh. Oh, many. Jeová, Jeová-Jiré, Rafá, Manassés, só há muitos. He's got 7 compound redemptive names. Ele tem 7 nomes compostos de redenção. He's got many titles. Ele tem muitos títulos. Rose of Sharon, Lily Valley, Morning Star, Father, Son, Holy Ghost. Rosa de Saron, lírio do vale, estrela da manhã, Pai, Filho, Espírito Santo. All that, but he's got one human name. Tudo isso. Porém, ele tem um nome humano. God only had one name. That was the Lord Jesus Christ. Deus só teve um nome. E esse foi o Senhor Jesus Cristo. When he was born, Christ the Lord. Quando nasceu Cristo, o Senhor, 8 days later, the Holy Spirit called his name Jesus. 8 dias mais tarde, o Espírito Santo o chamou pelo nome de Jesus. His mother had him circumcised and called him Jesus. Sua mãe fez que ele fosse circuncidado e o chamou Jesus. He was born to Christ Ele nasceu o Cristo. like I was born to Branham. Como eu nasci um Branham. As a Branham, I was born and given the name of William. Amen. Eu era um Branham quando nasci e dado o nome de William. Amém. And he was born Christ the Savior. E ele nasceu Cristo, o Salvador. And when he was 8 days old, he was given the name of Jesus. E quando tinha 8 dias de idade, foi-lhe dado o nome de Jesus. And he was the Lord of glory made manifest. E ele foi o Senhor da glória manifestado. So he is the Lord Jesus Christ. Assim, ele é o Senhor Jesus Cristo. The God of glory made manifest among us. O Deus da glória manifestado entre nós. Oh, aí está ele. On earth he was the prophet. Na terra, ele foi o profeta. In glory he's the priest. Na glória, ele é o sacerdote. Coming he's the king. Voltando, ele é o rei. Oh, I like that. Oh, eu gosto disso. Prophet. Faithful witness of the word. Profeta, fiel testemunha da palavra. Boa noite a todos os irmãos e irmãs e a todos que estão conectados conosco nesta noite. Creio piamente que seremos uma vez mais abençoados. Irmão Brana, na mensagem O Manto Usado, ele diz que nós precisamos hoje é de mais pureza na pregação do Evangelho. E ele chega a dizer que a pregação do Evangelho tem que ser aquela que separe o trigo da casca, o certo ou o errado, estabelecendo sempre o que é certo, sendo certo, e aquele evangelho, o que é errado. Que Deus nos ajude a nós, a todos nós, a separar o trigo da casca.
e separar também aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu creio que nós vamos ser abençoados, abençoadas. Se você tem um pedido a fazer por você ou por alguém da sua família, manda no Face, onde está sendo transmitido. A minha esposa estará ali anotando e no final eu estarei orando por todos. Amanhã, irmãos, nós estaremos lá no assentamento do Rocio, ministrando a palavra, ministrando a Santa Ceia do Senhor, na casa do nosso irmão Aguinaldo, irmã Sebastiana, família abençoada, irmão Samuel, irmã Dernizete, família. Vocês são família abençoada, como todos. Amanhã será o privilégio de vocês. Eu creio que nós teremos um estrondo desde os altos céus em favor desta família. E nós vamos lá com tanto amor e carinho, porque nós atendemos essa região com amor, com a graça inspirada de Deus. E nós estaremos amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos lá. Eu tenho um tema para nós aprendermos a palavra de Deus. Se você quiser anotar, esse tema é morte na panela. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 38 ao 41. Vamos aprender nessa noite a separar o trigo da casca. Amém? A Bíblia diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de colonquidas, e veio, as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, a farinha. E deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum na panela. Senhor, nosso grande e amado Deus, em tua presença, ó Pai, o mesmo Deus, ó Pai, que usou Eliseu para colocar a farinha sobre aquela panela com veneno, e aquela panela foi purificada. Todos os profetas e os povos puderam comer daquela comida como se não tivesse o veneno na panela. Porque aquele veneno foi extirpado, foi aniquilado pelo poder da farinha,
deitada sobre aquela panela, colocada sobre aquela panela, pelo homem de Deus Eliseu. E ó Pai, eu oro, ó Pai, levanto minhas mãos e te agradeço, ó Pai, pelo Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós cremos em tua palavra, no teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, quando aquele fato acontecido, havia muita fome. Você veja que a fome era tão grande que o homem de Deus, Eliseu, mandou buscar, separar, né? Como a Bíblia diz, havia muita fome na terra. E eles estavam sentados na presença de seu moço. E ele pediu para pôr a panela. Então ele saiu ao campo para apanhar ervas e uma parra brava, cheia de colunquídeas, e cortou na panela do caldo porque não conhecia. E aquilo era veneno na panela. Mas notem vocês que o homem de Deus, por isso Deus confia nos seus homens, o homem de Deus mandou que trouxesse farinha. E vocês sabem que a farinha, ela representa a palavra de Deus. E no texto, quando foram comer daquele caldo, eles constataram que tinha muito veneno naquela panela. Mas o homem de Deus neutralizou. O homem de Deus neutralizou aquele veneno colocando farinha, que tipifica a palavra de Deus. Levando então para o espiritual, qual que é o nosso alimento de hoje? Eu te pergunto. Qual que é o alimento? Porque Mateus 4:4, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só que esta palavra, ela tem que ser pura. Ela não pode ter mistura. Ela não pode ter veneno. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes à sua palavra, para que não te repreendas e seja achado por mentiroso. E ainda em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 22, no versículo 18 e 19, a palavra de Deus diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa, qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Portanto, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, 11, diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, nós temos que se alimentar da genuína, pura, inadulterada palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Agora, onde você está se alimentando hoje, atualmente? Qual é o púlpito que tem te alimentado? Eu te pergunto, aonde é? Porque há muitos púlpitos hoje funcionando como panelas de ervas daninhas, de ervas que matam. E eu te digo a vocês, irmãos, irmãs e ouvintes, há muitas mortes nessas panelas. Porque quando você deixa de pregar a pura e genuína palavra de Deus, você está pregando morte na panela. Eu quero dar alguns exemplos, mostrando a morte, o veneno, saindo de alguns púlpitos, das panelas espirituais. Como um exemplo, os dias dos milagres passaram. Não! A palavra de Deus diz que estes sinais seguiriam aos que crerem. E a Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os milagres não passaram. E o irmão Branham vai mais longe e diz, se você tiver fé para ser curado, provavelmente você terá fé para ser raptado. Mas se você não tem fé nem na sua cura, ou melhor, não crê na cura divina, como que você crerá? Como que você terá fé para ter uma fé de rapto? O irmão Branham diz que a fé para o rapto, ela não está em púlpito falido. Ela não é veneno na panela. O irmão Branham diz que a fé para o rapto, ela está nas mensagens. Não está você glorificando por isso? Agradecendo, sendo agradecido por isso? Portanto, a farinha que tipifica a palavra, ela é para neutralizar o veneno. Veneno este, como muitos dizem, olha, pastor, Deus só quer o coração. Deus não se importa com outra coisa. Hã? Como que não? Se Deus mandou nós pregar a genuína palavra, como que Deus só quer o coração? Deus querer só o teu coração é morte na panela. É uma morte terrível. É uma morte, é um veneno terrível que sai desses púlpitos com apenas parte da palavra. Romanos, a partir do capítulo 6, do versículo 12. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Como que Deus só quer o coração? Se o pecado não é para reinar no teu corpo, será que você não entendeu o que a palavra de Deus está dizendo? Há muitos que tentam achar um jeito de escapar da palavra, mas Romanos 6,12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus entre os vivos, dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não tem jeito de escapar. Se você não crer nessas coisas, é morte na panela. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, a alma e o corpo
sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que Deus só quer o coração? Doutrina, muitas doutrinas que são venenos na panela. A Bíblia diz que é para você dar o coração, dar a sua alma e dar o seu corpo. Para quê, pastor? Para que sejam conservados, para que sejam instrumentos de justiça. Que coisa! Não com o pecado de iniquidade. Portanto, a palavra de Deus, ela vem e neutraliza a morte na panela. Morte na panela. Muitos dizem, olha, pastor, cabelo comprido. Ou, pastor, saia comprida. O nosso evangelho, irmãos, ele não é só baseado em usos e costumes. Tem muitas pessoas, homens, mulheres, como o Brana diz que há muitos que não são convertidos, são convencidos. Nós não estamos aqui para dizer que você tem que ser convencido pela palavra. Não, você tem que ser convertido, é diferente. Senão será morte na panela. Mas a Bíblia diz que a mulher não corte o seu cabelo. Porque se ela cortar, é veneno na panela. Se ela apresentar o seu corpo como instrumento de iniquidade, como saia curta, mostrando as coxas, a Bíblia condena, diz que é para você conservar o corpo, a alma e o espírito. Se você não consegue usar isto é morte na panela. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que a mulher se atavia em traje honesto. E o que você entende com isso? O que é traje honesto para você? Uma mulher andar com a blusa decotada, com os seios de fora, é traje honesto? Uma mulher que não pode nem assentar-se, que senão ela mostra as peças íntimas, é traje honesto? Uma mulher que usa calça comprida cerca das mulheres, que é traje de homem, é traje honesto? Então vamos dizer o que está escrito. Porque olha, irmã, me desculpa. Vocês têm que ser sinceras. Eu também tenho que ser um pastor sincero. Senão é morte na panela. Porque se um homem te cobiçar, por causa de você se arrumar mal arrumada, quando eu digo mal arrumada, é traje desonesto. Jesus disse em Mateus 5:27, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vai ele e vai ela para o inferno. Porque é morte, não panela. Não importa, irmã, se é casada. Não importa se você é solteira. Não importa o que seja. Não importa, talvez você nunca traiu teu esposo. Sim, talvez você nunca flertou. Nunca teve um deslize sexualmente. Mas se os homens te cobiçarem por causa de você estar com um traje desonesto, você é culpada naquele dia. Tanto aqueles homens que te cobiçaram como você que foi cobiçada. E isso é palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, diz, não haja trajo de homem na mulher, e nem trajo da mulher no homem, porque isso é abominação a Deus. Deus não aceita isto. Isto é veneno na panela, acerca de quem está fazendo errado.
Muitos dizem que calça comprida é traje de mulher. Eu quero que me prove aonde está escrito e como que é que está escrito em Timóteo 2,9. Que a mulher se atavie em traje honesto. Não, pastor, mas tem a calça que é da mulher. Quem falou para você? Por que há 50, 100 anos atrás a mulher não usava calça comprida? Por que no tempo antigo não era traje de mulher e hoje é traje de mulher? Esta Bíblia não mudou. Esta Bíblia ainda é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, não, mas tem a calça da mulher que é feita para a silhueta da mulher. Tem a calça do homem que é feita para o homem. Negativo. Negativo. Não haja traje de homem na mulher e nem traje da mulher no homem, porque isso é abominação. Isso é mais do que veneno na panela. A palavra de Deus tira o veneno. A palavra de Deus neutraliza o veneno. Sim, quando você que não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas esses são os títulos de Deus. Há um Deus maior, que é o Deus Pai, há um Deus mediano, que é o Deus Filho, e há um Deus menor, que é o Deus Espírito. Não existe isso. Não há 3 tronos no céu. E Apocalipse diz que há um assentado sobre o trono, há um trono só. Senhor Jesus Cristo é o nome dele. E quando aquele pastor vai e te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é morte na panela. Você quer pôr farinha na panela? É Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é farinha na panela. Isto é vida. Não está você feliz com isso? Pastor, para quem tanto que é essa profecia? Nós encontramos mais farinha. Isso é palavra para neutralizar a morte. Tem que ter a prática batismal. E a palavra de Deus vai mais longe, irmãos. Tem muito assunto que dá para nós entrar nesse assunto da morte na panela. A mentira é morte na panela. A cobiça é morte na panela. A traição é morte na panela. Agora, hoje há uma mistura nos púlpitos. Um evangelho que não é mais puro. Um evangelho que não é mais santo. Porque Deus só quer o coração, é um evangelho híbrido. Está hibridado e você sabe que hibridar é veneno na panela. Toda hibridação traz morte. Você sabe o que é hibridar? É pegar o original e tentar colocar uma vida superficial sobre aquela semente. Tentar mudar a vida original daquela semente. É morte na panela. Em Levítico 19 diz: guardareis os meus estatutos. Não permitirás que se ajunte misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo. Não semearás sementes de mistura. Semente hibridada. E veste de diversos estofos misturados nos estireis. Deus quer que nós saia da panela cheia de veneno. Coloque a farinha na panela, que é o Espírito Santo. Tirar toda a hibridação. O irmão Brana diz aqui, irmãos. Vocês lembram que eu acabei de ler aqui mensagem, o manto usado? Eu já estou terminando. Eu não quero demorar muito. Mas o irmão Brana diz aqui no 46 do manto usado: o que precisamos hoje é de mais pureza. Ô irmão, você sabe que é pecado. O irmão Brana diz que pecado é iniquidade.
Iniquidade, você sabe o que significa a palavra iniquidade? A palavra iniquidade significa você que aprendeu a fazer o certo, sabe fazer o certo e faz errado. Sim. Agora, o que precisamos hoje é de mais pureza, pregação do evangelho que separe o trigo da casca. O certo do errado, estabelecendo o que é certo, o que é errado. Não é esse evangelho hibridado, falsificado, mudado, mandando as pessoas para o inferno. E a alma das pessoas. Pense um pouquinho nisso. A Bíblia diz que tudo que nós formos falar, nós temos que ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. É veneno na panela. Todos esses sujeitos com suas experiências. E tudo a eles eram. Eles mandaram alguém buscar algo para comer. E um deles apanhou uvas silvestres e misturou com um pouco de abóbora silvestre. Mobrana dizendo que Elias mandou o moço buscar e alguns deles buscaram uvas silvestres e misturou com um pouco de abóbora silvestre e cozinharam um pouco de morte em sua panela eclesiástica. E a primeira coisa que você sabe, eles clamaram: homem de Deus, a morte na panela. Mas o profeta, com uma porção dobrada, sabia o que fazer, então ele colocou um punhado de farinha na panela e disse: agora vai em frente e coma isto. Em outras palavras, é um tipo, eu diria, temos um punhado de metodista, batista, presbiteriano, luteranos, pentecostais e tudo mais, todos misturados, e um brigando contra o outro, e não precisamos de despejar a coisas toda e terminar com isso. Precisamos é de um punhado de farinha. Precisamos é da palavra. Sim, manter a mesma igreja, o profeta diz. Deixa eles. Ô irmãos, quando uma pessoa chegar e falar assim para mim, ou falar para você: olha pastor, vocês estão aí nessa doutrina aí do falso profeta. Uma mensagem tão santa como essa, irmão, se for falsa, então me mostra o verdadeiro. Mas lá onde eu estou, lá em tal igreja está certo, lá está bom, lá está liberando isso, liberando uso e costumes. Eles estão certos, eles estão fazendo o que é certo para eles lá. Aquelas mulheres que estão pregando em cima daqueles púlpitos, que é morte na panela, lá está certo. Eles não estão de acordo com a palavra. Mas nós que temos revelação, nós que fomos chamados, nós que somos elegidos, nós que somos predestinados, vamos tirar a morte da panela. Vamos ficar com a pura palavra de Deus. Então não questione eles. Eles estão fazendo o trabalho deles. Eles foram chamados para isso, irmãos. Hoje é um tipo. E a farinha era da casa da escola, ali, que era a farinha oferecida que o povo havia trazido. E os primeiros frutos da colheita que estavam no chão com algumas pedras de mó, que fizeram de cada grão de farinha o mesmo. Então, esta farinha sendo a mesma, ela era um tipo de Cristo. E o irmão Breno dizia: a farinha é vida. É quando Cristo, a farinha for moída no mesmo modo, significando Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a farinha na farinha oferecida. E o profeta diz: e a farinha na farinha oferecida. E quando eles colocaram esta farinha ali dentro, colocando Cristo na morte, trouxe a vida. Você nasceu para isto. Você, irmão, irmã, você nasceu para crer na palavra. Você nasceu para crer nesta mensagem. Não é todos que nasceram para isto. Sim.
Vocês não lembram de Jacó e Esaú? Um era predestinado por Deus. Mas quando foi predestinado, pastor? Quando que Deus escolheu ele? Desde antes de nascer. Lá no ventre da sua mãe, ele já era predestinado, já era escolhido. E Deus te escolheu. E Deus te predestinou. E quando coloca Cristo na morte, traz vida. Isto é o que faz a diferença na nossa forma de morte. Em nossas diferenças, em nossos argumentos eclesiásticos e tudo mais. Se apenas trouxermos Cristo nisto, isto mudaria a morte e a separação em vida, se apenas fizéssemos isto. Vamos ficar com a palavra. Vamos ser obedientes à mais pura palavra de Deus. Vamos tirar a morte eclesiástica das nossas vidas. Vamos ter uma separação completa com Cristo. Sim, vamos ficar com a genuína palavra de Deus. E assim Deus vai dando um crescimento espiritual para mim e para você. Eu creio que Deus te abençoou. Eu creio que você está abençoado. Eu creio que você está abençoado e você precisa de oração. Então eu estarei orando por todos agora. No nome de Jesus Cristo, eu oro e creio. Olha aqui. Gease Santos pede oração para Elisângela. Gease, irmã Glorinha Viviane e para todos os irmãos e irmãs. Isabel do Guará pede oração em favor de toda a sua família. Nós vamos orar, irmã Isabel, com certeza. Norberto, irmão Norberto pede oração em favor. Seu favor, amanhã vai ao médico. E que o médico diga que não tem nada. Olha que fé, irmão Norberto. Vamos tirar essa farinha. Os tempos dos milagres. Vamos tirar essa morte da panela. Vamos colocar farinha. Sim, a farinha tipifica a palavra. Os tempos dos milagres não passaram ainda. Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é curador ainda. Que diga que não tem nada e que não precisa mais fazer quimioterapia. Irmã Salete pede oração por sua família. Lucimara Silva Pinheiro pede oração para a sua família. Para a sua prima que está com depressão. Maria Isabel pede oração por sua família. Irmã Dernizete pede oração em seu favor e toda a sua família. Irmã Marlene pede oração em seu favor e toda a sua família. Vamos orar por todos e aí estarei agradecendo. Senhor, nosso grande e amado Deus, são vários pedidos de oração e eu levanto minhas mãos e creio no teu poder. Poder este, ó Pai, que criou os céus e a terra, criou o sol, criou a lua. Pai, deu a água para nós, criou, Pai, os alimentos, os animais como serve de alimentos, toda a fonte de vida, Senhor, vem de Ti, ó Pai. Ó Deus, e a enfermidade não é de Ti. Como a Brana diz na mensagem, doenças e aflições, que é morte na panela. Doenças e aflições, o câncer, é morte na panela. A diabetes é morte na panela. Mas nós colocamos em todas essas doenças, ó Pai, a farinha da Tua palavra e neutralizamos essas dores. Neutralizamos, ó Pai, todo o mal que está sobre o corpo de meus irmãos e irmãs, dando a eles a saúde, dando a eles a libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos e irmãs, com muita gratidão estamos aqui agradecendo a todos. Todos. Minha esposa está escrevendo aqui, irmãos. Não sei, ela quer pôr mais nomes. Tem irmãos que estão entrando no final. Assista a mensagem.
Sabe, irmãos, para vocês serem abençoados. Irmã Dernizete, família, amanhã nós estaremos aí, irmã. Sabe, irmão Samuel, eu acho que umas 5 horas da tarde, um pouco antes, nós já estaremos na casa do irmão Aguinaldo. Para nós começar o culto, né? Se Deus quiser, Deus permitir, amanhã nós estaremos juntos. Irmão Marcos, Cuco, irmã Sandra, irmã Carolina. Deus abençoe vocês, viu? O irmão Marcos vai estar conosco amanhã também, né, irmão Marcos? Graças a Deus. A irmã Elza Nunes dos Santos. Não perde, né, irmã? Graças a Deus. Eu creio que ontem vocês acharam falta, né? Eu não estive ontem presente. Mas hoje Deus nos concedeu de nós estarmos juntos, né? Ontem eu tive trabalhando um pouco. Tive que viajar. Cheguei quase meia-noite em casa. Não deu tempo de eu fazer, né? Mas vocês estavam orando por mim. Graças a Deus deu tudo certo. Sabe, irmão Marcos, amanhã nós temos que passar, com certeza, na casa do irmão Antônio Lechuc, a irmã Tereza, casal abençoado. Com certeza eles vão com nós amanhã, né? Lá para estar no Pinhão, naquele culto abençoado, irmão Antônio, vibrando na presença de Deus, né? Graças a Deus. Ó, minha mãe está junto, Maria Isabel, lá de Telemaco Borba. Deus te abençoe, minha mãe. Eu sei que tem orado por mim também. Ore sim, continue orando. Eu acredito nas suas orações. E nós estamos juntos, né? Elcir Alves, Terezinha Santos Gonçalves. Deus te abençoe, irmã Terezinha. Né, irmão João. Paulo Alves, Deus abençoe. Vanderlise Borges, Deus abençoe. Irmão Haroldo, irmã Simone, Deus abençoe vocês. Sábado nós vamos ter o culto. Às 18 horas vai começar em Guarapuava, viu? Cantagalo, nós vamos ter o culto. Provavelmente vai começar às 19 horas, né? Porque já teve uma flexibilidade no horário lá na cidade de Cantagalo. Então nós vamos estar combinando. Sexta-feira nós estaremos com o culto de Santa Ceia. Todos os irmãos e irmãs compareçam, viu? Maria de Fátima de Jacutinga, Isabel e Cirineu Costa, Afonso Mora Peralta, o irmão Edilson Batista. Deus te abençoe, irmão Edilson Batista, congrega conosco. O irmão Ângelo, a irmã Noêmia, Deus guarde vocês, graças a Deus. O irmão Rogério, lá de Joinville, Deus te guarde, Deus te proteja. O irmão Valdeci, irmã Suzy, Deus guarde vocês. Domingo nós estaremos juntos aí, se Deus quiser. Rosineide Araújo, Deus abençoe. Toninho Gabaldi, da cidade de Mandori, São Paulo. Ô, irmão Antoninho, Deus te abençoe, irmão Antônio. Ó, tá com saudade do irmão, viu? Qualquer dia desse nós vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Pastor Samuel, Salete Lechuc, irmã Salete, Deus te abençoe, irmã, tua família, viu, irmã? Antônio Lechuc, irmã Tereza, Deus guarde vocês, né? Irmão Robson Pires, Deus guarde. Evangelista do pastor Joábio, lá de Tubarão, Deus guarde vocês, viu? Irmão Robson, né? Pires, evangelista. Deus guarde, irmão. Irmã Solange Lechuc, Deus abençoe. Congrega conosco, né? Sábado tem culto, irmã. Culto de Santa Ceia, vai ser um culto bem rápido. Irmã Edna Cuco, Deus guarde, irmã. Em nome de Jesus. Deus guarde o irmão Samuel, teu esposo, viu? Arlete dos Santos, Deus te abençoe, irmã Arlete. Roberto Ferreira, irmão Robertinho, Deus abençoe. Olha quem apareceu aqui, meu irmão Eliel Carvalho de Oliveira. Ô, meu irmão, tu é uma grande bênção, viu? Que Deus te dê saúde, Deus te dê prosperidade tua vida. Mas não só material. A material é muito boa, mas fica aqui. O que manda mesmo é a espiritual, né? Senão nós ficamos aí projetando muita coisa no material e esquecemos das espirituais. Deus te abençoe, meu irmão. Tu é uma grande bênção, viu? Maria Silene de Queiroz, Deus abençoe, irmã. Congrega com o pastor Samuel, lá de Queiroz, né? Então, compartilhe com seus familiares, amigos. Todos vocês serão abençoados, viu? Tá bom? Vamos orar por todos, vocês que estiveram conectados. E aqueles que ainda vão conectar, Senhor Jesus,
os abençoe, Pai, esta audiência. Ó Deus, esses irmãos e irmãs, quão maravilhoso é nós estarmos juntos, aprendendo, ó Pai, que não podemos misturar nada na Tua palavra. Paulo chegou a dizer que um pouquinho de fermento, o fermento simboliza o pecado, e só um pouquinho de fermento estraga toda a massa, leveda a massa. Colocar um pouquinho de veneno nessa Bíblia acaba com a palavra? Não. Isto acaba com a tua vida. A palavra, ela continua sendo a farinha, a pura palavra. Por isso, ó Deus, estamos crendo nela, agradecidos por ela. E nisto, ó Pai, te agradeço por essa audiência, por esses irmãos, por essas irmãs. Que eles, ó Pai, sejam recompensados, abençoados, guardados, protegidos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, irmãos, irmãs, e até amanhã. Amanhã não vai ter, que amanhã eu vou estar lá no sítio, né? Mas sexta-feira vai ter ao vivo, direto da igreja, sábado às 18 horas de Guarapuava, domingo às 18 horas de Joinville. Não percam, viu? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.